financeiro. Como assim um valor emocional ou financeiro? Há quantos pais, por exemplo, não deixam um relógio, um porta-retrato, uma caneca? É uma herança, tem um valor emocional. Talvez não tenha um custo aqui grande, mas tem um valor emocional. Como herança, o filho tem um valor emocional e também pecuniário, porque o preço que o nosso Senhor Jesus pagou por nós, pelos filhos, é grandioso. Quando Salomão vem trazendo o fruto do ventre, o seu galardão, o segundo ponto que nós precisamos entender, que além de herança é galardão. Se agora a herança tem um valor financeiro, um valor emocional, galardão é presente do céu. O filho que Deus nos confia, ele tem sim um valor espiritual, é algo que vem do céu para a terra, é uma coroação. Por isso nós temos que entender qual o tipo de palavras que nós estamos proferindo, ainda que brincando. Esse filho aí é meu, isso aí eu achei no lixo, isso aí é um resto. Porque tem palavras que machucam. Todos aqui podem não ser pais, mas todos nós um dia fomos criança. E são palavras que vão marcando o coração. O filho é uma herança do Senhor. Pode ser um filho mais atrapalhado, um filho assim sem limite, mas o filho é herança do Senhor, não é meu. Darei conta desta herança. O filho é galardão, ele vem do céu, é presente do céu para os pais. E Salomão, com toda a sua sabedoria, no versículo 4, ele vai trazer assim: é como o quê? Flechas na mão do arqueiro. Salomão foi muito sábio em comparar o filho como flecha na mão do arqueiro, porque naquela época a arma mais poderosa que tinha era a flecha. Nos nossos dias de hoje, a arma mais poderosa talvez seja um fuzil, uma sniper, uma .40, não sei. Mas naquela época Salomão vem trazendo, comparando como uma flecha. Os filhos são uma arma poderosa, ainda que sejam filhos espirituais, filhos do ventre ou do coração, mas é uma potência nas mãos do arqueiro. É uma arma poderosa, é uma arma que precisa de manejo, é uma arma de grande potencial quando lançado no alvo certo. Aliás, uma flecha, se não tiver o arqueiro ou o arco, é apenas uma lança. Se eu pegar uma flecha em minha mão e fazer isso aqui, não é flecha, vai me servir como uma lança. E uma flecha, ela tem que ser flexionada. Os filhos precisam ser flexionados. Nós, como filhos espirituais desta casa, quando achamos que estamos andando para trás, pelo contrário, é Deus usando o apóstolo como nosso pai espiritual, nos esticando, nos impulsionando. Não se sinta como se estivesse andando para trás ou recuando, de forma nenhuma, porque a flecha na mão do arqueiro tem um grande potencial. Nós somos potenciais nas mãos do Senhor, como filhos espirituais, como filhos biológicos. Deus sabe nos conduzir da melhor maneira. E ele vai entender muito bem isso do arqueiro, do guerreiro, porque a primeira coisa que um arqueiro, um guerreiro faz, ele carrega suas flechas no quê? Na aljava, e vai aonde? Nas costas. Nós aprendemos que os filhos nós temos que carregar na carcunda. Filhos espirituais, pessoas que Deus está te confiando sobre a sua liderança de célula, sobre a sua liderança ministerial, é jogar mesmo nas costas, é carregar. Porque um arqueiro não terceiriza a responsabilidade. Há quantos pais estão terceirizando a responsabilidade para a escola, para o Instagram, para o TikTok? Há quanto pai, homem, macho, terceiriza a responsabilidade para a mãe, joga na mãe, fica nas costas dela? Ei, guerreiro! Ei, homem de Deus! Ei, líder chamado pelo Senhor! As flechas é nas costas! É carregar uma responsabilidade que Deus confiou em nós. Como as flechas do Senhor, estamos aqui nas costas também do nosso apóstolo. Mas não é no sentido de estar nas costas só pesando, não. É uma responsabilidade que nos carrega, que vai nos lançar.
primeiro sentimento, quando eu pisei nessa casa, no fim do ano para este ano, Deus falou no meu coração assim: flecha, flecha. E vi as camisas, flecha, e Deus falando flecha. Falei: só pode detalhar ou desenhar? Deus disse no meu coração: desenhar já está no peito, abre o ouvido. Falei: abri. Falou: agora abre os dois. Para sermos lançados, a flecha precisa ser o quê? Flexionada. Deus quer nos esticar para vivermos o ano da vitória. Deus está nos esticando. Não é que você está andando para trás, não. Não é que você está recuando, não. A flecha precisa ser esticada para ter força, para ter potência, para chegar no alvo certo. Deus está nos esticando. Deus está nos flexionando. Quantos aqui não se sentem Deus puxando para extrair o melhor de nós? Deus quer nos esticar. É necessário nós esticarmos os filhos, porque o guerreiro, além dele não terceirizar, ele vai lançar a flecha no alvo certo. Lance o teu filho para o alvo espiritual, que é o alvo certo. Lance teu filho para a rede teens. Mas não é lançar, largar, não, é lançar, mirar, conduzir. Lance o teu filho para células. Lance o teu filho para a rede de jovens. Lance o teu filho para a rede kids. Mas já acompanhando, porque a Bíblia vai falar: como flecha na mão do arqueiro, a flecha tem que estar na sua mão, na minha mão, que não pode sair. O que estamos fazendo é terceirizando a responsabilidade para a escola, para a igreja. A igreja é parceiro, a igreja auxilia na construção. Quem está entendendo diz amém. O arqueiro, ele não desperdiça flecha. Quando pega aquela flecha, é para o lançamento certeiro, é para o alvo certo. Quem entende diz amém. Deus está te lançando para a direção certa. Deus está usando mãos de homens e mulheres neste lugar para te lançar no lugar certo. O que eu mais vejo no pastoreio, no apostolado dessa casa, é nós sendo lançados para o lugar certo. Pastor, mas há 10 anos eu fazia isso, em lugar Y eu fazia aquilo. Meu irmão, minha irmã, o que Deus quer fazer também conosco, como os filhos espirituais, é nos esticar. Quem consegue nessa noite, aqui em casa do Aba, você que está na sua casa, as mãos do arqueiro, colocando as mãos em você e te puxando. É isso que ele faz. Aliás, a disciplina, a correção é quando nós somos puxados para trás. Quando somos chamados num gabinete pastoral, é a flecha sendo puxando para trás. A correção do pai e da mãe que tem que exercer é a flecha sendo puxando para trás. Eu preciso te esticar. Eu preciso te trazer mais para perto, para te lançar no alvo certo. Quem entende diz amém. Dessas 3 formas que Deus vê os filhos. Deus vê os filhos como herança, como uma grande importância, como um grande valor. Deus vê os filhos como galardão. E Deus vê os filhos como flecha, como arma poderosa, como algo também valioso, como algo também que tem valor na eternidade, como um galardão. Agora, o que nós precisamos entender enquanto pais é que o pai, ele é espelho dos seus filhos. O pai deve ser espelho dos seus filhos. Aliás, podemos estar na igreja, mas se não formos convertidos, não adianta. Aliás, se trazer uma boa performance, seja na palavra, no louvor, na liderança de uma célula, ou até mesmo numa pregação, ok, tudo bem, performa-se, mas tem que ser espelho. E o primeiro requisito de um espelho, que ele jamais pode ser, é um espelho sujo. Pai, homem de Deus, nós temos que ser limpos. Porque é necessário. Para um espelho ter utilidade, tem que ser limpo. Quem aqui trabalha com maquiagem? Quem já maqueia em casa?
Se o espelho estiver poeirado, se estiver sujo, até consegue maquiar, mas não é o correto, não vai ficar legal. Então nós, enquanto pais biológicos, pais espirituais, precisamos ser limpos, precisamos ser irrepreensíveis. E o espelho, a segunda característica dele, que o espelho ele é mudo. O espelho não fala. Não é aquele espelho que você vai falar: espelho, espelho meu, tem alguém mais muito bonito do que eu. Isso é história, isso é fantasia. O espelho ele é mudo. Por que o espelho ele é mudo? Porque o espelho ele não fala. O espelho reflete. Os filhos é o reflexo do pai. O filho é o reflexo daquilo que está vindo. Porque, aliás, as crianças, elas mais nos vê do que nos ouvem. Elas estão nos observando. Quer um exemplo? Você fala algo: fulano, fala isso não. Ah, tá, já sei, entra aqui, sai aqui. Sim ou não? Eu acho que dependente da idade, né? Tem filhos imaturos de 7 anos, até de 40 ou de 50, né? E vai dando cabeçada na vida. Mas a criança está te observando. A criança, o filho está te vendo. Pais espirituais, que Deus confiou filhos, os filhos dos discípulos estão te vendo. Aliás, o apóstolo, como nosso pai espiritual, o nosso espelho, como nosso exemplo. Aliás, todas as pessoas estão nos observando. O terceiro ponto que o espelho tem que ser é plano. Um espelho, nunca vi um espelho torto. Ele tem que ser um espelho plano. O que nós precisamos, além de ser limpo, de ter uma nitidez, de não ter nenhuma sujeira, precisamos ser planos, precisamos ser plenos, precisamos ser irrepreensíveis para a nossa casa, precisamos entender que nós estamos refletindo algo para o nosso filho. E além do espelho não falar nada, só de você ver, você sabe que está errado. Para arrumar, o que é que nós fazemos? Ajustamos, não é isso? De frente ao espelho, ver se está tudo ok, sim ou não? Você vê se está certinho, se está ok, se está sujo aqui, se está torto, se o batom saiu mais torto, ou se a roupa não está combinando. Não precisa do espelho falar nada. Ele está refletindo aquilo que vê. E os filhos muitas das vezes têm sido, maioria das vezes, reflexo dos pais. Quando eu digo pais, meu querido, pai, é para mães também. Que há quantas mães aqui também não pesa a responsabilidade de carregar a flecha nas costas? Porque hoje nós, os homens, não tem se posicionado como arqueiro. Há quantos homens não se posicionam como leão? Há quantos homens não posicionam como sacerdote do lar? E a responsabilidade é terceirizada pela mulher. Aliás, e faz isso com muita excelência. Crescemos assim, tendo essa referência feminina que a mulher dá conta. Aliás, eu vejo com muita excelência que a mãe consegue cumprir o papel do pai. Mas nós, pai, quando vai cumprir o papel, a tarefa da mãe, é pesado, é ou não é? Quando as mulheres vão para o encontro, como é que os pais ficam, hein? Quando está no congresso, ou quando fala assim: tô saindo, o menino está aí com você. Pesa a responsabilidade. Porque flecha, ela não é fardo, é uma responsabilidade. O quarto requisito de um espelho: ele tem que estar no lugar claro. Um espelho, para ter utilidade, precisa de luz. Quem aqui utiliza o espelho num quarto escuro? Quem aqui vai utilizar o espelho sem iluminação nenhuma, somente num quarto escuro? Não tem utilidade. O espelho precisa de luz. Nós, enquanto pais, nós, enquanto líderes, precisamos também da luz. Porque é a luz que vai trazer o reflexo, a luz que vai trazer a visibilidade. E a luz essencial do Pai é a luz do Espírito Santo, é a luz de Jesus Cristo, porque Ele é a luz do mundo. Quem crê diz amém. Ele é a luz do mundo. Se o pai não trazer Jesus como centro da casa, como centro do casamento, se o líder de célula não trazer Jesus para o centro da sua célula, para o centro do ministério, não tem como. O espelho não tem utilidade. Precisamos ter espelho. Ou aliás, as pessoas hoje estão buscando espelho.
Eu sempre digo que nós não estamos em crise espiritual ou crise financeira. Nós estamos em crise de caráter. Nós estamos em crise de ética, de valores, de princípio. Está escasso espelhos limpos, espelhos com luz, para fazer sentido a sua utilidade. O que as crianças, o que os teens, o que os jovens estão buscando, que às vezes não tem a paternidade física, é buscando uma paternidade espiritual. É por isso que até a forma quando adoramos ou comportamos na igreja, reflete nas crianças. O espelho precisa desse requisito. E que o Senhor venha nos direcionar a como ser um espelho certeiro. Agora eu gostaria de trazer nessa noite 2 exemplos muito importantes dentro da Bíblia. Existia um homem, um sacerdote, juiz, que ele foi sacerdote de Israel durante 40 anos. Aliás, ele era um homem até exemplar, até certo ponto, que os seus filhos também eram juízes sobre Israel. Mas a Bíblia vai falar que este homem é um sacerdote que até liberava bênção nos filhos dos outros, mas em sua casa não era essa bênção liberada. Era um pai fraco, era um sacerdote fora, abençoado para os outros, profeta para os outros, julgava a causa dos outros, mas da sua casa ele era omisso. Da sua casa ele não era espelho. Da sua casa ele não tinha pulso firme. Esse sacerdote, aliás, ele liberou uma palavra profética sobre Ana. Ana orava, jejuava, buscava em lágrimas, mas bastou uma palavra profética desse sacerdote, que as coisas mudaram. Quando ele vai dizer que o Deus de Israel concede o quê? A sua prece, a sua oração, a sua petição. É um homem que liberava bênção nos outros. Era um homem que era bênção fora do seu lar, mas dentro da sua casa ele perdia guerras. Era um homem fraco, era um homem que não era referência. Sacerdote Eli. Aliás, eu quero que nós, quanto igreja, entendemos que muitos homens da Bíblia foram ter sido fortes ou referências, mas todos eles, à exceção do nosso Senhor Jesus Cristo, não foram homens perfeitos, foram homens falhos. É por isso que teve a necessidade de Jesus para vir a essa terra, morrer por nós, salvar, dizendo: tem como sim ser um filho perfeito, tem como sim ser um homem perfeito. O que eu quero trazer para a igreja, que debaixo desse paletó, dessa camisa, não é um homem perfeito, não é um homem sem falhas, sem erros, mas nós temos que ser um homem, buscar ser segundo o coração de Deus. Um homem como Enoque, que andava com Deus. Aliás, muitos falam: ah, Deus está comigo. Ele está mesmo, mas Ele quer saber se nós estamos com Ele. Deus, Ele anda com nós, mas tem que saber se nós estamos andando com Deus. Eli, fora de sua casa, ele era o cara, liberava a bênção, acontecia, as causas de Israel vinham até ele, julgava. Mas este homem, talvez passava os olhos, um pente fino lá fora, mas dentro da sua casa passava vista grossa. Lá de fora ele não relevava, mas de dentro, a deixa. Ai, meu filho, a deixa é criança, criança é assim mesmo. Ah, essa é a fase, adolescente, quem não foi, é isso mesmo. Ah, deixa ele, coitado. Não tem 18 anos, ele está debaixo do meu domínio, do meu poder. Essa responsabilidade, essa maioridade, ela é civil. Filho, nós não podemos declarar maioridade espiritual. Aliás, eu vejo muitas senhoras de 80, 90 anos, 100 anos, que olham para os seus filhos de 50 e 60 e falam assim: olha, se ele ainda me desrespeitar, eu bato nele. É um homem firme, é uma mulher firme. Quem conhece pessoas assim diz amém. Ah, mas eu bato. O que nós estamos fazendo é mudando o discurso. Quando você tiver 18 anos, você faz o que você quer. Já estamos liberando no mundo espiritual a maioridade espiritual. Meu irmão, minha irmã, a herança do Senhor, da sua responsabilidade, até por um galardão trocar.
Precisamos tomar os rumos da casa. Pastor, meu filho já está com 30, 40, minha filha, tem jeito? O Evangelho, o Senhor Jesus. Hoje mesmo vi uma experiência maravilhosa, fruto de uma oração de uma mãe, ó, joelho dobrado. Filho veio, filho voltou. Porque a oração alcança. Porque quando estamos orando no secreto, é como aquela semente que está debaixo da terra, ninguém vê, mas vai germinar. Deus tem ouvido a oração de pai e mãe neste lugar. E em nome do Senhor, nós iremos testemunhar para a glória de Deus. Família restaurada, filhos restaurados, casamento restaurados. Eu vou. Glória a Deus. Me esvaziar. 1 Samuel capítulo 2, versículo 12. Projeta para mim, por gentileza. 1 Samuel capítulo 2, versículo 12. Olha como é que eram os filhos desse sacerdote, deste homem que era uma autoridade, um exemplo para todos. A Bíblia vai trazer uma descrição, um adjetivo muito pesado, que eram homens malignos. Por que eram homens malignos? Talvez estava dentro do templo, mas o coração fora do templo, fora do propósito. Podemos até estar na igreja, mas se a igreja não estiver em nós, se nós não manifestarmos como filhos de Deus, seremos como homens malignos. E vai dizer assim: os filhos de Eli eram homens malignos e não se importava com o Senhor. Talvez eram homens que só se importavam com coisas e não com pessoas. Aliás, em nossas vidas nós precisamos amar as pessoas e usar as coisas. O que tem acontecido é que as pessoas estão usando as pessoas e amando as coisas. Está invertendo. Malignos por isso, porque o coração estava fora do propósito do Senhor, fora do propósito do sacerdócio. Se na minha casa eu estiver fora do sacerdócio, maligno diante dos olhos de Deus. Se neste altar eu estiver fora do propósito do Senhor, é maligno, porque dá lugar ao diabo. E vai dizer o quê? E não se importavam com o Senhor. 2:22, por gentileza. Não se importava com as coisas de Deus. Precisamos trazer os filhos para perto. Ela precisa importar sim. Você precisa levar a ceia a sério. Você precisa na hora da oração inicial realmente fechar os olhos. Mas temos que lembrar também que os filhos estão nos observando, que as pessoas estão nos observando, que Ele está mais nos vendo do que nos ouvindo. Precisamos levar o nosso filho, levar a sério na hora de ofertar, dizimar, de ir à célula, buscar este compromisso, cobrar este compromisso. E ele vai dizer assim: Eli já era muito velho e ouvia tudo. Ele ouvia tudo, mas já não via. Ouvia, mas não via. O que os seus filhos faziam a todo o Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda do encontro. Avança, por gentileza. Olha só. E disse-lhes: por que vocês fazem essas coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar das coisas más que vocês fazem. Avança. Não, meus filhos, porque não é boa fama esta que ouço. Vocês estão levando o povo do Senhor a transgredir. Em vez de ser exemplos, estavam pecando dentro do templo, estavam furtando as ofertas, estavam fora do propósito do Senhor. Muitas das vezes estamos roubando do Senhor nos dízimos e nas ofertas, roubando o tempo que é do Senhor. Ele não disciplinou os filhos, não. Creio eu que ele só falou assim: não, meus filhos, porque não é boa esta fama que ouço. Ele está preocupado mais com a fama do que os outros falam, do que com a essência. A correção deveria ser: filho, sacerdote não pode comportar assim. Filho de Deus não pode se agir dessa forma. O pai que está mais preocupado com a performance, com o externo, do que com o interior, era um pai que deveria corrigir os seus filhos.
Porque como juiz da cidade, ele disciplinava, ele exortava, dava suas condenações. E a Bíblia vai dizer algo mais importante. Avança por gentileza, versículo 25. Uma coisa, ele deixou os filhos conscientes. Se um homem pecar contra o seu próximo, Deus será o árbitro. Ou seja, se você pecar contra os irmãos, você tem um intermediador. Naquela época era o próprio Deus no Antigo Testamento. Deus vai entrar nessa peleja por você. Mas meu filho, mas se ele pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Mas eles não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Ele deixou claro: este pecado que você está fazendo, com a responsabilidade de um sacerdote, você não está pecando contra as pessoas que você está se deitando, se relacionando, fora do propósito. Os dízimos, os valores que você tem usurpiado, não é contra as pessoas, é contra o próprio Deus. Aliás, agora, meu filho, você está ferindo diretamente um juiz. E esse juiz, muitas das vezes, vai levar para o lado do quê? Nessa terra pessoal. Nós vemos isso, sim ou não? Não estou dizendo que Deus vai levar para o lado pessoal, mas está ferindo a honra de Deus. É pecado ferirmos a santidade de Deus. Quando fazemos tudo que está fora do propósito, como Deus, obedecemos aquilo que Ele nos ordena, aquilo que Ele nos manda. Temos o exemplo bíblico de um pai, então, que é fera lá fora, que é bom para os outros, que ministra sobre os filhos dos outros, que entrega a profecia para os outros, mas dentro da sua casa não é profeta. Dentro da sua casa não libera palavras proféticas sobre o filho, não ora com o filho, não ora com a esposa, não assume o sacerdote do lar. Aliás, pregamos aqui no altar, mas quando tem pessoas que passam por nós, precisam de uma pregação, de uma mensagem, nós recuamos, nós nos calamos. O que Deus quer de nós é posicionamento. O que Deus quer de nós é ações intencionais. E para nós finalizarmos, avança por favor. Ele vai dizer assim: e o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Quero dizer algo: enquanto os filhos, que eram para ser o exemplo, que era para assumir a responsabilidade do Senhor, deixa eu falar com você, Deus prepara outros, Deus levanta outros. Não posso eu, como filho do Senhor desta casa, dizendo: ah, se eu sair disso, eu largar isso, não sei o que vocês vão arrumar. Meu irmão, enquanto nós estamos fora do propósito, Deus já está levantando alguém no propósito. Alguém que não vem de uma linhagem sacerdotal, mas alguém que vem de uma linhagem profética. Ah, mas meus filhos não têm linhagem pastoral e tudo. Ah, meu irmão, mas é filho da promessa. Pode estar no tráfico, pode estar na prostituição, pode estar nos vícios, pode entrar em outras opções sexuais, mas o Senhor está visitando, porque a promessa acompanha os escolhidos, e escolhido transforma ambiente para a glória de Deus. A oração alcança, a oração chega aonde nós não chegamos. Me esvazia. Avança por gentileza. Avança por favor. Um homem de Deus veio a Eli e disse: assim diz o Senhor, por acaso não me manifestei à casa de seu pai, quando os israelitas ainda estavam no Egito, na casa de Faraó? Olha um profeta falando: Eli, você lembra quem você era? Você lembra como que Deus te levantou? Deus hoje quer nos lembrar disso. Você lembra onde você estava? Você lembra agora onde eu estou te posicionando? Você lembra quando você era antes de ter filhos? Agora você lembra que você me pediu, eu te concedi? Seja filhos espirituais, seja filhos biológicos, seja filhos do coração. Pode avançar por gentileza. E vai dizer assim: eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel, para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para usar a estola sacerdotal diante de mim. Quem não é o homem que escolhe, é Deus que escolhe o homem. É Deus que escolheu você para ser um sacerdote da sua casa, para ser uma sacerdotisa. É Deus que escolheu você para ser essa mãe guerreira,
Aliás, não existe mãe solo, porque mãe que anda com Deus é mãe acompanhada pelo Pai, pelo Todo-Poderoso, pelo Pai das promessas. Não acho que existe conceito espiritual, não. Porque sempre vi, amados, as mãos de Deus manifestando na nossa casa. Eu sempre vi, aonde tinha falhas na paternidade, Deus levantou. Aliás, aonde os homens estão falhando, Deus está aperfeiçoando as mulheres. Que ruge? Sim ou não? Estava vendo o leão para acordar, ele faz assim, ele olha, igual um gato, né? Mas a leoa na selva já está atento, já acorda com os olhos abertos. Para fecharmos sobre Eli, algo muito perigoso que ele fez. Avança, por favor. Ele vai dizer assim: por que tratam com desprezo os meus sacrifícios e as minhas ofertas cereais, que ordenei que se fizesse na minha morada? E você, por que honra os seus filhos mais do que a mim, para que você e eles engordem com as melhores partes de todas as ofertas do meu povo de Israel? Ele chegou a um pecado que muitos de nós cometemos: amar mais os filhos do que o próprio Deus. Coloca filhos em altares aonde Deus deveria ocupar. Palavras dizendo assim: não mexe com meu filho não. Não vou mais estar na igreja porque falaram isso com meu filho, corrigiu meu filho, ninguém toca. Nós temos que ter um senso sim de proteção. Aliás, eu vejo muitos pais espirituais com esse senso de proteção. Pastor, eu protejo mesmo fulano, porque eu sei que é uma alma valiosa. Eu sei o quanto eu orei, o quanto eu jejuei. Há quantos líderes de célula não têm esse cuidado com os filhos espirituais? Mas aqui Eli colocou os filhos num patamar que não deveria. Aliás, relatei no culto de manhã, certa feita, fui visitar um casal de pastores em dificuldade na saúde, e entrei naquele ambiente, naquela casa, e Deus me falava: tem algo errado. Falei: Senhor? Ele falou: tem. Abre os olhos espirituais. Eu olhava para um lado, para o outro e nada. E aí eu vi naquele cantinho da casa algo muito lindo, um vidro temperado, grossinho, com inox, uma coisa maravilhosa. Para que tem de errado, Senhor? E aí eu vi as fotos dos filhos naquele lugar estratégico, bem alto, com umas velas artificiais, com umas flores mais lindas. E Deus falou: tá aí o erro. E a primeira pergunta que eu disse, eu falei assim: mas que obra é essa aí? Que feitiçaria é essa aí? Ele falou: não, é meus filhos. Eu falei: não, é altares que você está colocando, é imagens que você está adorando. Não é errado colocar as fotos dos filhos, mas a forma quando conduzia que aquilo é um altar, que são intocáveis, que ninguém mexia, que ninguém tirava. Eu falei: derriba esse altar, porque esse altar está ocupando o coração de Deus. Aliás, tem pessoas que deixam o quarto lá do filho todo preparado, quando vai embora, ou da filha. Está do jeito que ele saiu, eu deixei. Eu falei assim: meu irmão, está errado. Ele falou: não, não está não. Eu falei: está errado que se você me falar que tem um outro quarto que você separa para Deus, como seu quarto de oração, como seu quarto de guerra, aí está certo. Porque você dedicou o ambiente da casa para eles. Mas onde está o lugar do secreto? Aonde está o lugar de Deus na sua casa? Ou estamos escanteando Deus? Não tem um lugar especial. É necessário devolvermos altares. É necessário a oração mudar, dizendo: Senhor, o filho é herança do Senhor, não é meu, o Senhor me deu para confiar, o Senhor me deu para cuidar. Senhor, Ele é galardão, é promessa do céu. Mude a oração, porque a promessa do Senhor, Deus teve prazer em nos criar e nos fazer. Celular é feito em séries, carros é feitos em séries, mas a vida humana, a Bíblia fala que Deus teve prazer, Deus teve deleite. Deus planejou em nos criar. Aliás, as digitais são diferentes, os cabelos é diferente. Aliás, os gêmeos, alguma coisa ou outra vai ter uma diferença, sim ou não? Deus teve prazer em nos criar. Agora um pai, para nós finalizarmos essa noite. Quero um pai exemplar. Quero um pai que tocava o coração de Deus. Era um homem abençoado. Era um homem referencial. Não vou dizer um homem perfeito, mas um homem de referência na paternidade.
um homem diferente no seu sacerdócio, um homem que trazia responsabilidade para si, um homem muito rico, um homem que tinha 7 filhos e 3 filhas, 10 filhos nos totais. Esse homem chama Jó. Jó capítulo 1, versículo 4, vai trazer como que Jó conduzia a sua casa, como que Jó administrava os seus filhos, como que nós precisamos, enquanto alguém que está com essa responsabilidade de transferir uma paternidade, seja a mãe que hoje tem sido a referência dos filhos, ou talvez você é avô ou avó, ou talvez você que é padrinho, madrinha, tio ou tia. Jó era um grande exemplo, Ian. E a Bíblia vai dizer assim: os filhos dele iam às casas um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Jó foi um pai tão exemplar que ele ensinou e cultivou a comunhão entre os filhos. Há quantos filhos não conseguem suportar uns aos outros? Há quanto filho que não vai na casa do outro irmão? Há quanto filho que fala assim: ah, se é na casa de ciclano eu não piso, sangue do sangue. A Bíblia vai nos falar como é que nós vamos amar a Deus, sendo que é o nosso irmão que nós estamos vendo com os olhos, nós não amamos. Como podemos dizer que amamos a Deus? Um pai que gera comunhão nos filhos. Nós precisamos ser esse alguém. E no versículo 5 vai dizer: quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. É muito importante que Jó chamava, Jó falava, mas Jó fazia. Não é mandar o menino orar, a menina orar, não é mandar ele ir na rede, não é mandar ele ir na célula, é ir com ele, é conduzir ele, é estar com ele. Aliás, a presença é melhor do que presente. Aliás, é isso que Jó fazia, conduzia juntamente com os filhos este lugar de sacrifício. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Eu finalizo aprendendo algumas lições com Jó. Era um homem que sacrificava, era um homem que levantava pela madrugada, era um homem posicionado que sacrificava junto com os filhos, era um homem que produzia comunhão nos filhos, e era um homem, além disso, de propósito e de oração. Era um homem que tinha um cuidado espiritual, talvez aqui até exagerado, mas tinha esse cuidado. Ele falava assim: será que no pensamento meu filho ou minha filha não está pecando contra Deus? Talvez era aquele pai falando assim: o que você está pensando, hein? O que você está pensando? Você está blasfemando contra Deus? Não, né? Como é que está seu pensamento? Você ama Deus? Você acredita em Deus? Ficava de cima. Você não está pecando não, né? Ó, cuidado. Ó, tem pornografia na sua mente não, né? Você não tem vício aí não, né? Você não está pensando em sair da igreja não, né? Você não está pensando em abandonar os propósitos de Deus não, né? Você não está se irando contra Deus não, né? Ele tinha esse cuidado, ele tinha esse acompanhamento. E a Bíblia vai fechar este exemplo dizendo que ele era um homem, Jó fazia isso continuamente. O problema de nós, enquanto pais espirituais, pais biológicos, não estamos fazendo as coisas continuamente. Começa um dia e para. Vai ter culto no lar, faz um dia, no segundo já acaba. Ora todo dia antes de dormir, o pai ou a mãe, mas depois para, só no primeiro e segundo dia. Ensina o filho a dizimar no primeiro mês, mas no segundo já não está acompanhando ele mais, está dizimando ou não. Nos primeiros dias de célula, da rede Kids, da rede Teens, da rede Jovens, lembra, vai, leva, conduz, instiga, mas depois vai parando. Não tem constância. Aliás, nós precisamos estar hoje neste lugar de constância, com Deus, com os propósitos de Deus, com os pais, no casamento, para que nós façamos isso continuamente. Este é um exemplo de um pai. Este é um exemplo de um homem de Deus. Esse tem que ser um exemplo também de uma mãe que está ocupando essa responsabilidade paternal. Esse que tem que ser um cuidado de um líder de célula que está gerando filhos espirituais para a glória de Deus. Quem está gerando filhos espirituais diz amém. Quem está buscando gerar filhos espirituais no ventre diz amém. Quem tem lutado por uma alma diz amém.
Quem tem buscado em oração, antes desse ano fechar, ganhar uma alma para Jesus, diz amém. Assim era Jó, continuamente. Coloque sobre os seus pés essa noite. Os filhos de Eli morrem numa guerra. A Bíblia vai falar que esses filhos perderam a arca da aliança e morreram. Filhos que para a primeira guerra, Deus já vai e cumpre a palavra dele, ele morre, perdeu a presença. Todos aqui talvez não pode ser pai e mãe, mas todos aqui são filhos. Cuidado para não perder a presença, a arca da aliança em meia guerra. Porque os filhos de Eli perderam a vida espiritual, a arca da aliança, e perderam a vida física. Talvez o filho, ou talvez eu e você não perdemos uma vida física, mas está perto de um abismo, de uma morte espiritual. O que eu quero hoje nessa noite é que nós sejamos tocados por Deus. O que eu quero hoje nessa noite é que a igreja, a equipe de intercessão, consolidação, diaconato, nós levantamos um clamor para este lugar. Que tenhamos paz constante. Que Deus devolva os pais dessas crianças, o pai, um pai honrado, um pai abençoado, eu creio. Quem crê diz amém. Ah, Deus visite este homem. Ah, Deus visita ele, posiciona esse leão. Esse leão não está morto não, esse leão está adormecido. É assim que tem que ser oração. É buscar no joelho, é buscar a persistência. Deus vai aonde eu não alcanço, a oração vai alcançar. O que eu quero nessa noite é perguntar se tem alguém nessa noite também, como um pai, como uma mãe, ou alguém ainda que nessa noite não foi aceito por Jesus. Se tem alguém nessa noite que não declarou, não fez sua confissão de fé, se tem alguém nessa noite que quer dar esse primeiro passo, tem alguém nessa noite que quer confessar a sua fé, reconhecer Jesus como seu Salvador, tem alguém nessa noite que quer, como um filho pródigo, voltar para a casa do Pai, reconhecer que você é herança, reconhecer que você é flecha, reconhecer que você é galardão. Ou tem alguém nessa noite que precisa ser tocado pelo Senhor? Se tem nessa noite, manifeste como filho. Se tem alguém nessa noite, talvez você não vai manifestar como pai ou como mãe, mas como filho. Ei, filhos, ei, todos nós dessa casa somos flecha nas mãos do Senhor. Ore pelo teu filho, pela tua filha que está distante. Ore pela tua esposa que está distante. Chama o Senhor de Pai, chama Ele de Abba. Esta casa carrega o nome profético, Abba. Convida Ele nessa noite. Chama por Ele. Feche os seus olhos, você que pode. Estou aqui. Ore com Jesus nessa noite. Chame Jesus. Olha. Fala, Jesus. Eu reconheço que eu estou um leão adormecido. Me desperta. Desesperado. Jesus, o pai do meu filho está um leão morto. Ressuscita aquele homem. Jesus, no culto da virada deste ano, eu quero estar posicionado firmemente, como Jó, continuamente. Clame por Jesus. É o meu sustento. Não vai embora nessa noite de qualquer maneira, de qualquer forma. Você que está em casa, seja tocado pelo Senhor. Se você quiser confessar a Jesus, coloque nos comentários do YouTube, essa casa vai te alcançar. Coloque o seu nome. Deus está te devolvendo a autoridade. Deus está te devolvendo a paternidade. Vem, filho amado. Olha Jesus te chamando. Vem em meus braços. Ei, Pai, rompe. Rompe com a criação do passado. Ei, mãe, não se sinta só. Deus é contigo, mulher. Ei, vó. Deus está te tocando. Ei, filhos. Na sua infância, Deus foi o pai presente. Deus é o pai presente. Deus toca esta casa. Deus toca o nosso coração. Com meu amor te envolverei. Seja tocado pelo Senhor. Quero olhar
Pai está te chamando nessa noite. Tuas feridas. Quem quer estar inscrito nesse cartório celestial, levante sua mão, vem aqui. Reconheça Jesus, reconheça o Pai. Filho amado, Nós temos o DNA do Pai. Ele quer escrever ou reescrever o seu nome no livro da vida. Deus, toca este homem nessa noite. Deus, preencha lugares que teve vazios na infância e na adolescência, na juventude. Deus, este homem que sonha em gerar filhos, toca no ventre dele, da esposa, porque a tua palavra diz que o Senhor faz que o homem solitário vive em família. O Senhor faz a mulher estéril gerar filhos. Abre a madre nessa noite, Jesus. Homens e mulheres que outrora geravam filhos espirituais, desperta essa sede de fazer filhos espirituais, discípulos espirituais. Segura na mão de quem está do seu lado nessa noite. Segure na mão de quem está do seu lado nessa noite. Convide Jesus como Pai. Convida Jesus como Pai. Segura. Declare para Jesus: Jesus, visite o meu filho. Visite a minha filha. Visite o meu neto. Jesus, toque gerações. Toque homens e mulheres. Toque corações. Declare mais alto: Pai, Pai. Louvado seja o Senhor. Glória ao Senhor. Deus está visitando você hoje, no seu lar, na sua casa. Podemos fazer algo nessa noite? Pede as crianças do Kids para vir em nome de Jesus. Em nome do Senhor. Devolva a palavra, nós orando pelas crianças. Toque o seu filho. Pode continuar adorando ao Senhor. Toque teu filho. Eles vão ser liberados nessa noite. Ore com ele, com ela. Pastor, está pesado como mãe. Toque ele nessa noite. Pastor, está pesado como pai. Dá tempo deste espelho ser limpo. Deste espelho receber a luz que é a palavra do Senhor. Dá tempo deste espelho torto ser plano. Dá tempo de você reconhecer que ele é flecha, que é arma poderosa. Receba com alegria. Receba as crianças com alegria. Toque os corações dela. Não seja como Eli. Você é uma bênção para os filhos dos outros, mas não é bênção para o filho de dentro de casa. Deus, que nós possamos tocar os nossos filhos, não só com dinheiro, não só com Pix, mas com a presença do Senhor, com os nossos exemplos, com a nossa postura, com a nossa firmeza, com a nossa devoção, com o nosso exemplo como homem de Deus, como mãe de Deus, mãe exemplar de Deus. Nós pedimos ao Senhor que cada criança, que o Pai saiba como conduzi-la, que o Pai saiba, Jesus, como ouvi-la, que o Pai, Jesus, não venha ter medo da presença de Satanás, mas que o Pai venha ter medo da ausência de Deus. A ausência de Deus na casa é um perigo. A ausência de Deus na paternidade, na maternidade é um perigo. Por isso nós declaramos abençoados como Pai. Nós pedimos ao Senhor, nos ensine a ser um Pai. Onde houve falha, onde houve erros, nos ensine, Jesus. Ensine essa mulher também, Jesus, fazer com excelência a paternidade, não com o papel de um homem, mas conduzir, Jesus, estes filhos como homens de Deus ou como mulheres de Deus. Assim, Senhor, a cada criança tocada, a cada teens, a cada jovem adolescente, que seja a referência do hoje para essa geração, para este bairro. Em nome do Senhor. Declare uma benção, abraça seu filho. Em nome do Senhor. Pastor, não tenho filho, adote as crianças. Está chegando o dia das crianças, adote crianças como pais espirituais, como filhos espirituais. Busque abraçar os projetos dos filhos, nos kids, nos teens, nos jovens, para que essa geração seja acessada pelo Senhor.
Aplauda Jesus bem forte nessa noite que Ele merece. Glória ao Senhor. Aleluias. Boa noite, pessoal. Graça e paz. Que ambiente gostoso, não é? Eu acredito que esse ambiente, ele também será transportado para dentro da tua casa. Amém? Eu não sei você, mas eu estou sentindo uma paz aqui. Você está sentindo paz? Paz. É porque quando nós somos expostos à verdade do Evangelho, e o nosso coração está aberto para recebê-la,